Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre como começar a aplicar o Ayurveda na sua vida. Então, se você descobriu que o Ayurveda está aí, é uma ferramenta maravilhosa que pode contribuir com a sua saúde, do seu corpo, da sua mente, sua saúde espiritual também. E não sabe por onde começar? Já ouviu falar sobre dosha? Ai, meu Deus, começo pela minha alimentação. Ou começo por aprender a meditar. O que que eu faço, né? Por qual caminho começar? Como que eu faço uma transição? Como que é isso, né? Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. É te dar o passo a passo aí de por onde eu começo, né? Como quero começar nessa jornada, como que eu faço isso da maneira correta? Como é que eu posso introduzir a Ayurveda na minha vida dando os primeiros passos, né? É isso que a gente vai falar hoje. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou a Jéssica Yuli, farmacêutica especialista em Ayurveda, e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre Ayurveda para que a sua saúde de corpo, mente e espírito esteja cada vez mais forte, mais resistente, né? E aqui nesse vídeo eu vou te explicar por onde começar, né? Tem muita gente que não tem muita dúvida, né, de qual é o melhor caminho, se ela já está fazendo certo ou se não está, ou que não tem ideia de quais são os doshas dela, será que dá para começar assim mesmo? Como é que eu faço, né? E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para te ajudar no passo a passo. Mas eu quero lembrar que aqui nesse vídeo eu não vou te dar dicas que substituem uma consulta com um profissional, porque ali ele vai estar imerso na sua realidade única, né? Então ele vai conseguir ser muito mais preciso no que você de fato precisa ter. Mas eu vou trazer aqui conteúdos valiosos para que você ainda hoje consiga começar já a aplicar o Ayurveda na sua vida, tá bom? E por que isso é importante? Porque, gente, a gente é natureza. Saúde é estar em harmonia com a nossa própria natureza. Então, o conceito de saúde para você vai ser diferente do que é para mim, do que é para uma outra pessoa, do que é para alguém que mora num outro lugar. Tudo isso vai ter interferência, né? Mas, ao mesmo tempo, como todos nós somos natureza, também não é nada que vai exigir de você um investimento alto, seja de tempo, de dinheiro, ou de comprar alguma coisa que você não tem acesso. Não, tudo que eu vou trazer aqui tá facinho para você já começar a aplicar no seu dia a dia. Tem a ver com tudo que já está disponível para você e na natureza, tá bom? Então, é uma oportunidade muito boa de você já começar a cuidar de você e da sua saúde, fortalecer a sua saúde, né? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês, porque, gente, para mim é mais fácil, né? Para não perder a linha de raciocínio, porque senão eu me empolgo e aí eu começo a falar pra caramba e misturo os assuntos todos. Então, eu fiz uma apresentação aqui de apoio para ajudar a gente a ir conversando. Então, vamos lá começar, sem mais delongas, os primeiros passos, começando a aplicar o Ayurveda na minha vida, né? Então, antes de começar, ainda aqui nesse slide, o que é o Ayurveda? O Ayurveda, ele é uma ciência de como se viver dentro de todo o conhecimento védico, né? A Ayurveda é a parte que vai falar de saúde e bem viver. Mas é saúde num contexto mais amplo. Vai envolver o seu bem-estar de corpo, de mente, de espírito, ou seja, o correto funcionamento de todos os seus órgãos, sistemas, suas eliminações, né? As suas relações e emoções, como que está tudo isso na sua mente, como que é o ambiente que você vive, né, o lugar onde você vive, a sua interação com esse meio, tudo isso é a Ayurveda, é de fato viver bem, né? E aí, nesse contexto, gente, qual é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é esquecer os mitos sobre saúde. Eu trouxe aqui alguns que são os que eu mais ouço, os mais comuns, né? Que eu imagino que vocês devem ter ouvido, ou talvez ainda acreditem em alguma dessas coisas, como, por exemplo, tudo que é natural faz bem. Então, sei lá, tomar chá não vai ter problema nenhum eu tomar qualquer um, porque é natural, não vai fazer mal. Qualquer alimento é bom para todo mundo, se for um alimento in natura, né? Se vem da natureza, é bom, é saudável, posso consumir. Gente, isso não é verdade. Assim como, por exemplo,
Tem pessoas que passam por uma questão de diabetes, por exemplo, tem que reduzir o consumo de açúcar, mas também de carboidratos, né, de alguns alimentos. Outros, os hipertensos, eles vão reduzir o consumo de sal, né? Cada um tem a sua particularidade. Aqui eu estou trazendo o exemplo de doenças, porque é mais fácil da gente associar, mas a saúde também tem particularidade. Então, esse negócio de geral não serve para todo mundo. E eu já vou te explicar na sequência por que que isso pode até te prejudicar. Então, dentro do que tem da natureza, vai ter uma coisa que é melhor para você, uma coisa para evitar em algum momento, né? E aqui no Ayurveda, a gente entende que tudo pode ser um alimento, um remédio ou um veneno. Isso vai depender da dose e do momento que você vai administrar tudo isso. Então, não é porque é natural que é bom para todo mundo, não. Esquece essa conversa. Vai ter o que é melhor, sim, para você dentro das suas necessidades, né? E aí, já emendando nisso, tem aquelas regras gerais de, por exemplo, eu tenho que dormir 8 horas toda noite, eu tenho que beber 2 litros de água, eu tenho que comer muita salada. Não, gente, isso não é verdade para todo mundo, isso não vai se aplicar para todas as pessoas. Tem pessoas que 8 horas é bom, tem pessoas que 7 horas é bom, tem pessoas que com 5 horas está disposta, né, de sono, no caso. Então, não existe uma regra geral. Para a água, a mesma coisa. 2 litros de água para todo mundo. Água, tanto em falta quanto em excesso, ela é prejudicial, né? Se a sua alimentação contém muitos alimentos que já têm uma grande quantidade de água ali, tem algumas frutas, cítricos, por exemplo, laranja, tem bastante água ali. Então, você está ingerindo ainda mais, isso vai variar, né? Se está fazendo frio, se está fazendo calor, se as suas atividades, né, do dia a dia, se você faz uma atividade física que você sua muito, vai interferir na quantidade de água também que você bebe. Então, todas essas regrinhas gerais, elas podem não se aplicar para você nesse momento da sua vida hoje. Então, esqueça as regras gerais que você já viu aí que fazem bem e é bom para a saúde. Não. Mesma coisa suplemento. É bom para todo mundo? Não, né? Vai mudar de pessoa para pessoa. Então, essas regras gerais, elas servem para você ter uma noção, mas isso não significa que você vai aplicar aquilo na sua vida e vai ser bom para sua saúde, tá? Outra coisa, dieta. Cada hora inventam uma dieta, né? Dieta de só proteína, dieta da proteína, dieta de não sei o quê, passar sei lá quantas horas em jejum. Gente, mais uma vez, isso tem algumas que podem ser muito positivas para você, como tem outras que vão fazer você passar mal, mas pode ser muito boa para uma outra pessoa. Então, não existe uma única dieta que vai servir às necessidades de todo mundo, tá? Assim como, às vezes, tem um alimento que vira, né, o queridinho, o preferido, super completo, cheio de vitaminas, etc., como o ovo, por exemplo. E depois, esse alimento é ruim, porque ele pode aumentar o colesterol, etc., etc. Então, mais uma vez, não vai ter uma regra geral. Tudo pode ser um alimento, um remédio ou um veneno, dependendo da dose, né? Não se esqueçam disso. E outra coisa que eu queria trazer aqui é essa questão de cuidar dos sintomas. Tem até a ver com essa foto que eu decidi colocar aqui do lado, que a gente cresceu, pelo menos se você cresceu aqui no Ocidente, no Brasil, você cresceu achando que se você não está doente, se você não vai procurar um médico porque alguma coisa está errada, é porque você está saudável. Isso não necessariamente é errado, mas dentro de ser saudável tem um monte de coisa aí, gente. Saudável é você viver bem, é ter uma imunidade boa, não ficar resfriado com frequência, ter, né, prazer em viver, se sentir enérgico quando você acorda, se sentir enérgico depois que você come. Se você tem letargia, por exemplo, depois que você almoça, você morre de sono, quase não consegue trabalhar e tem que tomar alguma coisa para te deixar mais alerta, já é aí uma red flag, um sinalzinho vermelho de que tem algo que pode estar errado, né? E até os exames que a gente faz, eles têm lá uma faixa do que significa doença, né? E do quanto avançado tá. Mas dentro do saudável, tem muita coisa que a gente pode construir, né? Então, tira um pouco dessa ideia de que se você não está precisando de um médico, você está saudável, porque isso não é necessariamente uma verdade. Tem muita coisa aí, você pode ter uma saúde frágil, mesmo que nesse momento não tenha nenhum sintoma,
evidente, até porque para o sintoma se tornar claro e você perceber ele, é porque ele já está avançado. Antes disso, seu corpo vai te dando sinais que, se você atuar nessa hora, vai ser muito benéfico para a sua saúde, né? Para ser de fato resistente, ter força para lidar com as coisas que acontecem no dia a dia, as ameaças, vírus e etc., que podem acontecer, tá? Então, esse é um outro mito aí que é interessante deixar de lado. Pensar que, se eu não tenho sintoma, ou se eu trato o meu sintoma, eu estou cuidando da causa e a minha saúde está boa. Isso não necessariamente é verdade. Uma dor de cabeça, por exemplo, ela pode significar uma série de coisas, né? Ela pode significar que você precisa de óculos, o grau da sua visão, pode significar um sinal de hipertensão, pode significar estresse, pode significar sono, né? Falta de sono reparador, então você está muito cansado, pode ser dor de cabeça. Existem muitas causas para dor de cabeça, mas quando você vai procurar um remédio para dor de cabeça, existe um que você sempre toma, não importa qual é a causa, né? Então, se você só trata o sintoma, eu vou resolver aqui para não sentir mais essa dor e não olhar para a causa, ou você vai ficar dependente desse remédio, ou o seu problema pode se agravar e depois dar sinais ainda mais fortes, ainda mais graves e ainda mais severos de que a sua saúde precisa de cuidados. Então, esse é outro mito aqui para deixar de lado, tá? Uma outra coisa aqui, só cuidar do corpo é suficiente. Gente, não. Saúde é um negócio que envolve a nossa mente e o nosso espiritual também. Então, não existe espiritualidade forte sem um corpo forte também, né? Você olha para uma pessoa, se ela tá com cara de que ela não tá bem, a mente dela não tá legal, por mais que ela seja, né, tenha um corpo saudável, você percebe ali que tem algo errado com ela. Então, saúde não é só cuidar do corpo, vai além. Eu preciso cuidar da minha saúde emocional, mental e espiritual também, tá? Então, quando a gente fala de cuidar da saúde como um todo, de fato se fortalecer, tenho que pensar nisso tudo. Então, fica aqui alguns mitos para você deixar de lado se você quiser começar a aplicar o Ayurveda na sua vida. Esquece tudo isso aqui que eu falei e vamos construir novos conceitos, coisas novas, né, de acordo com essa outra maneira de se viver e de enxergar a saúde, né? E aí, vem para um ponto aqui que eu acho muito interessante e gosto muito, que é observar a sua natureza. Esse é o segundo ponto. Porque, gente, o que acontece, né? Aquilo que eu falei das regrinhas gerais, né, que não vão servir para todo mundo. No Ayurveda, a gente trata a natureza de cada um muito pelos doshas. Então, todo mundo que conhece, ouve falar de Ayurveda, já ouviu falar de Vata, Pitta, Kapha, que são os doshas, né? Mas esses doshas, eles têm características, eles têm qualidades, né? Então, antes de pensar no seu dosha, que é a sua composição, né, e corporal aqui, o quanto do que você é feito, vamos dizer assim, quais são as suas características básicas e como você está agora, né, se esse dosha está em equilíbrio ou não. Antes disso, você pode entender as gunas do seu corpo. O que é guna? É qualidade, que é como se fosse a base para você entender sobre doshas lá na frente. O que são gunas? São qualidades. Para te dar um exemplo prático aqui, as pessoas são únicas, né? Como eu já falei aqui, então a sua natureza ela vai ser diferente das outras pessoas. Então, existe, por exemplo, gente que tem menor sensibilidade ao calor, né? E que sente muito frio, por exemplo. E tem o oposto, pessoas que no frio ficam super bem, super felizes e têm baixa tolerância ao calor. Então, essa aqui é uma característica muito importante de você observar. Poxa, eu sinto frio com facilidade ou eu sinto calor com facilidade? O que me faz bem? Está quentinho e aquecido ou a sensação de refrescância, né? Essa é uma guna, uma qualidade para você observar na sua natureza, né? Como que sou eu naturalmente, né? Sem pensar, gente, nos extremos de inverno, verão, quando você viaja, etc. Pensa no seu dia a dia, né? Normalmente, eu prefiro estar sempre com um agasalho à mão, porque eu não suporto passar frio. Ou, eu prefiro passar calor do que passar frio. Como é essa sua natureza, né?
Além de quente e frio, tem outras gunas muito importantes, que é pesado e leve. Isso serve tanto para a estrutura corporal, tem gente que naturalmente tem uma estrutura maior de corpo, um corpo maior, né? E tem pessoas que são menores, franzinas, perdem peso com facilidade, tem pessoas que ganham peso com facilidade. Qual que é a sua natureza? Porque vai fazer diferença sobre o que te faz bem e o que não te faz. Então, entender essas gunas, observar essas gunas em você é muito importante, tá? Seco e oleoso também. Isso vale para intestino. As minhas fezes, elas são mais ressecadas ou não, são mais amolecidas. A minha pele, ela é mais seca ou é mais oleosa? O meu cabelo é mais seco ou é mais oleoso? E isso é pensar em você ao longo da sua vida toda. Pode ser que a sua pele sempre tenha sido seca, por exemplo, nunca tive problema de acne. E nesse momento tem aí um pequeno desequilíbrio e você está com acne. Isso já é um indício. Então, entender as gunas é importante. A acne normalmente vem acompanhada da oleosidade, né? Ou de uma maior oleosidade. Né? E tem pessoas que são levemente, né? Apresentam leve oleosidade na pele, por exemplo, ou nos cabelos, e tem gente que apresenta muito. Qual que é a sua natureza dentro desse par de gunas aqui, né? Outro par de gunas interessante, rápido e lento. Como você fala de forma rápida ou de forma mais lenta? Como você anda? Sempre com pressa ou de forma mais devagar? Como que você é no seu dia a dia? Uma pessoa que tem paciência com o tempo dos outros ou alguém que está sempre acelerado? Como é a sua mente? Ela está sempre acelerada ou está mais lenta, mais letárgica? Então, eu coloquei aqui 4 pares de gunas, né, que são as mais importantes, na minha opinião, para você observar na sua natureza. E aí, como eu falei, é para olhar sua mente, o seu corpo, né? Olhar como um todo, mesmo dentro do seu corpo, o meu cabelo é de um jeito, a minha pele é de outra, meu intestino é de outra, né? Você olhar como um todo, e aí você vai se conhecer. A partir disso, você já consegue evoluir para o passo 3, que é o que eu vou falar agora, né? Antes de ir para o passo 3, eu só quero lembrar aqui que eu coloquei 4 pares de gunas, mas a gente tem pelo menos aí 10 pares, 20 gunas no total, que dão uma ideia para gente de doshas também, né? Então, se você já ouviu falar, quente é característica de Pitta dosha, frio de Vata e Kapha dosha. Pesado é Kapha dosha, leveza está presente em Vata e Pitta. Secura, presente em Vata. Untuosidade, que é uma oleosidade leve a moderada, Pitta. Muito oleoso, Kapha dosha. Penetrante, desculpa o barulho, gente. Ser penetrante ou rápido está associado, quando a gente fala de mente, por exemplo, rádias, ou penetrante pita, né? Ou o movimento tem a ver com vata dosha também. Então, se tem muito movimento ou muita rapidez, pode estar associado ou relacionado a vata, enquanto a lentidão a kapha dosha. Mas os doshas, eles compreendem muito mais gunas do que essas. Essas são só as principais. E essas qualidades, essas gunas, elas estão presentes em tudo, porque tudo é natureza. Então, seus alimentos vão ter essas qualidades. As plantas, o tempo, o clima, tudo isso vai ter essas qualidades. Então, no Ayurveda, a gente entende que semelhantes aumentam a característica, ou seja, se você já tem o intestino ressecado, pele seca, cabelo seco e comer alimentos secos, você vai aumentar a secura. Mas, por outro lado, se você já sabe que você tem secura e você buscar por coisas mais oleosas, mais untuosas, isso vai ser positivo para você. Então, passar uma coisa mais oleosa na pele que é seca, comer alimentos mais untuosos, né? Como castanhas, abacate, etc., pode fazer bem para você, porque é uma oleosidade de qualidade e presente na sua alimentação, pode contribuir com a sua saúde também, né, nesse ressecamento que está dentro. Então, essa que é a ideia quando a gente fala aqui das qualidades ou das gunas, né, que a gente observa no dia a dia, né? E tem mais, como eu falei para vocês, mas com esse pensamento de o oposto diminui e o semelhante aumenta a característica, você já consegue aí observar a sua natureza e fazer escolhas que são interessantes, né? E aí, você pode observar isso no clima também, né? Poxa, eu já tenho a pele seca,
naturalmente, né, meu cabelo também é mais seco e o clima tá seco. Então eu vou cuidar de colocar uma vaporização no ambiente que eu tô, né, o oposto, para diminuir a dificuldade respiratória ou até um possível sangramento de nariz, né. Com coisas simples você já consegue melhorar a sua saúde, né, olhando para a natureza, a sua e também a relação com o seu ambiente hoje. Por exemplo, eu já sou acelerada, né, tudo meu pensamento é rápido, eu não paro um minuto. Se eu já trabalho num ambiente que também é assim, eu preciso de em algum momento ter um maior relaxamento, maior lentidão para resetar o meu padrão, senão eu vou acelerando, 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 até entrar em colapso, né. Então, entender um pouco mais dessas qualidades, observar a minha natureza, pode me ajudar muito, né. Aí a gente vai para o passo 3. O que que é o passo 3? Olhar para os meus hábitos, né. O que que eu estou fazendo já no meu dia a dia, o que que eu estou comendo, né, como está meu sono, minha meditação, minha cabeça, o que que eu faço no meu dia a dia que me faz bem, que depois que eu faço, eu falo: "Caramba, ainda bem que eu fiz isso", né. Ir para academia, que seja, alguma coisa. O que que me faz bem? Beleza, você olhou isso aí, anota lá tudo que você está fazendo que tá legal, que você consegue se sentir melhor depois. E aí depois, você vai olhar o que que pode melhorar. Não tá ruim, mas também não tá bom, tá ali aceitável, né, aquele famoso empurrando com a barriga. Qual é aquele hábito que a gente empurra com a barriga, né? E qual que é aquilo que eu sei que eu tô fazendo errado, que tá ruim e que eu preciso mudar para ontem? Por exemplo, tô comendo muito açúcar, tô comendo muita gordura, tô com dor de cabeça muito frequente, tô tendo que tomar remédio sempre, por exemplo. Tô super sedentário, né, tô o tempo todo agitada, não consigo minha mente não para nem quando eu tô dormindo, até o meu sonho é agitado, né. Tudo isso são coisas para você pensar aí para os seus hábitos e já ter um diagnóstico aí. Pô, o que que tá legal? E aí você vai cruzar esses hábitos com as suas gunas, com as suas qualidades, com a sua natureza, né? Saúde é harmonia com a nossa natureza. Então, o que que eu tô fazendo aqui que não tá legal? E aí, gente, a partir disso, a gente vai para o item 4, que é escolher, né. Eu não vou querer mudar tudo de uma vez, né. Quando eu olho para os meus hábitos, gente, é impossível que tudo esteja ruim, como é impossível que tudo esteja bom. Tem ali o que é mais importante eu tomar uma ação hoje, né. Isso aqui serve para diagnosticar. Tanto que eu tenho, né, as consultas individuais que eu faço com a Ayurveda, normalmente já dou um direcionamento, ó, você vai fazer isso por um mês, isso aqui por 3 meses e etcétera. Mas depois, para a pessoa dar continuidade, tem ali uma dificuldade de manter o que tá bom, né, e acrescentar outras coisas boas, sem tirar aquilo ou sem mudar aquilo, sem escolher também, sabe. Ah, eu tenho uma coisa que eu faço que é boa, mas eu faço uma vez na vida, outra na morte. Aí tem uma coisa que é ruim que eu faço sempre, né. Então, tem que ter esse bom senso aí. E por isso que eu também criei um grupo online, que é também boa parte por que que eu vim na internet, para ajudar as pessoas a manterem esses hábitos bons. Tudo que é bom e acrescentar outros sem tirar o que é bom, né? Eu vou só melhorando a minha rotina, acrescentando mais e mais coisas que são boas e coisas simples, né? Que não vai precisar que eu faça um investimento de dinheiro ou de tempo muito grande. Não, são pequenas mudanças que vão me conectar com a minha natureza, né? Então, eu sei que isso, quando a gente fala de constância, né, e de olhar os hábitos, sejam realistas e seja honesto com você. Isso é um hábito? Se é uma coisa que você só faz domingo de manhã, por exemplo, eu adoro fazer um skincare, uma massagem no meu corpo, me faz muito bem, mas eu faço uma vez no mês, não é um hábito, tá bom? Isso é um momento ali, um mimo para você. Não é um hábito. Hábito é uma coisa que é consistente, é presente na sua vida todos os dias, porque é isso que vai te trazer um impacto a curto, médio e longo prazo. O que você é hoje é resultado dessas coisas que você faz repetidamente ao longo da sua vida. Então, quando eu falo de hábito aqui, são coisas presentes no seu dia a dia, todos os dias, tá? É o que você come, o que entra nos seus 5 sentidos, o seu sono, como está a sua cabeça, o que que você faz para melhorar a sua mente. Se é uma leitura, uma meditação, uma música relaxante, não sei, mas coisas consistentes e presentes no seu dia a dia, tá? Com frequência.
E aí, tendo essa lista de hábitos do que tá legal, o que pode melhorar e o que urgentemente eu preciso mudar na minha vida, aí a gente vai escolher, né, a partir dessa prioridade que eu dei ali, e mudar uma coisa de cada vez. Eu não vou mexer em tudo, porque se eu mexer em tudo, eu vou causar um desequilíbrio também no meu corpo, né? Ser radical não é o caminho, né? Então a gente vai escolher uma coisa por vez e vai melhorar essa coisa. Por que tem que ser também uma coisa por vez? Por que tem que ser gradativo? Por que tem que ser aos poucos? Primeiro, porque tudo aquilo que é novo, o novo hábito que eu vou colocar, vai ser mais difícil para mim no começo, eu vou ter mais resistência. Então, se eu mudar tudo, minha vida vai ser um caos e é como se eu não conseguisse fazer. Aí depois ainda vou me sentir frustrada. Ah, eu não consigo. Eu não consigo mesmo, não é para mim. Quando na verdade, se a gente for aos poucos, né, baby steps ali, isso vai ficando mais fácil. Porque eu faço uma coisinha no começo, isso vai ser chato, vai ser difícil, eu vou levar mais tempo. Mas depois, quando isso entra na minha rotina, eu consigo fazer melhor e mais rápido, né? Assim como tudo na vida, como dirigir. No começo, meu Deus, é um negócio. E depois você dirige, às vezes, até no automático, pensando em outra coisa, ouvindo música, conversando. Então, os hábitos também são assim. Por isso que a gente muda uma coisa de cada vez, né? Para também não gerar frustração e a sensação de que você não consegue. Quando, na verdade, é só você treinar, continuar fazendo, né? E ao mesmo tempo, o seu corpo vai levar um período ali para se acostumar com aquele novo hábito, né? Então é bom também para o seu sistema que está acostumado a funcionar de um jeito e se acostumando com essa nova forma de funcionar, né? Então precisa ser gradativo, precisa ser aos poucos e precisa ser constante, né? O que eu percebo, como eu falei aqui já, que é muito frequente, é as pessoas começam, elas estão lá super empolgadas, vim na consulta, nossa, eu vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, eu já sei o que eu tenho que comer, os alimentos certos para mim, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, tô aprendendo a meditar. Aí tá tudo certo, super empolgada. Aí um dia não deu, porque teve uma emergência na vida, trabalhou até tarde, tá super cansado, aí hoje não. Aí daqui a pouco 2 dias também não, porque continua cansada. Aí no terceiro dia alguém convidou para fazer um negócio, ir no happy hour ou sair junto com os amigos, aí já enfiou o pé na jaca da dieta. Quando vai ver, passou uma semana, 2 semanas, e tudo aquilo que ela tinha colocado de bom meio que se perdeu, que ela esqueceu. Essa é a principal dificuldade que eu vejo das pessoas, manter a constância, né? Por isso, até como eu falei, eu tenho esse programa que ajuda, mantém ali alguém sempre lembrando, falando, ah, e aquilo lá, como é que tá? Ó, é assim que faz. Porque às vezes também a gente vai fazendo, aprende meio capenga, meio errado, e vai repetindo aquele negócio torto, não vê o resultado, e aí é mais um estímulo para desistir, né? Para ir aos poucos deixando de lado. Quando, na verdade, se você for constante, você vai perceber esse resultado, mas isso vai exigir também uma maturidade sua de saber que no começo vai ser difícil mesmo e vai levar um tempinho para esse resultado vir. Mas quando a gente fala de construir base sólida de saúde, uma saúde que é firme, que é resistente, não tem outro jeito. Porque se você fizer uma atitude desse tamanho e esperar que ela vai ter um resultado desse tamanho, gente, isso aqui não é sólido. Qualquer ventinho que soprar leva, né? E aí você não está de fato fortalecendo a sua saúde, né? Não está se cuidando para agora, para médio, né? Curto, médio, longo prazo. Então, a constância e a disciplina é o que vão fazer diferença. Mas, como eu falei, se você vai fazendo uma coisa de cada vez, essas coisas vão se tornando simples, entram na sua rotina e daqui a pouco você nem percebe que você está fazendo boas escolhas. E às vezes você fez tantos dias, se esforçou, colocou energia, está andando tão na linha, que quando vem a proposta de você sair da linha, você fala, ah, eu não vou jogar meu esforço fora. E eu não estou dizendo aqui que você precisa abrir mão de um bom happy hour com seus amigos, né? Não, faça isso, mas com o mínimo de dano. Então, se você puder, não come aquilo que te faz mal, ou prova, experimenta, sem enfiar o pé na jaca, né? Vai com moderação. Nada é proibido quando a gente fala de Ayurveda. Só vai ter um melhor momento e uma quantidade apropriada, né? Então, aqui, aos pouquinhos, você vai mudando a forma que seu corpo funciona. Sabe esse negócio de frequência e vibração, de energia? Quando tá todo mundo alegre, a gente é contagiado. Quando tá um clima mais triste, a gente também sente.
É mais ou menos por aí. Quando você já está trabalhando numa nova frequência, seu corpo está acostumado com novos hábitos, vai ser muito mais fácil mantê-los, fortalecê-los e a vontade de sair da linha, ela não vai estar presente, porque você já sabe que aquilo te faz bem, você percebe essa diferença. Só o começo que exige um pouco mais da gente, tá bom? Então, é, esse é o último passo, escolher. Isso aqui, gente, que eu tô falando, é um ciclo, né? Então, a gente vai para os passos 1, 2 e 3 com frequência. A gente vai revisitando tudo isso. Então, já consegui melhorar um pouco. Opa, então vou olhar de novo lá, o que, que eu ainda estou acreditando, estou me baseando aqui, que não é tão verdade assim. Como que está a minha natureza? Ainda é a mesma coisa ou já mudou? Porque a gente muda com a idade, o clima, o lugar que a gente está, tudo muda, a gente muda também. Então, a nossa natureza, ela pode sofrer algumas influências, né? Tem coisas básicas que não mudam, que estão ali na nossa constituição corporal, mas a nossa relação com o ambiente vai ter um impacto. Então, é sempre bom a gente revisitar como está a nossa natureza, lembrar o que nos faz bem, o que nos não faz, né? E olhar para os nossos hábitos. Sempre tem como melhorar, né? Então, um resuminho desse ciclo aqui é a gente prestar atenção no que a gente está se baseando, no que a gente está acreditando, deixar os mitos de lado, se basear em conhecimento mesmo, naquilo que está aí disponível há um tempão funcionando. 2, observar a sua natureza, suas qualidades, as gunas, o que te faz bem e o que não, o que está presente em você com frequência. 3, olhar para os seus hábitos, o que está bom, o que pode melhorar e o que precisa mudar com urgência e fazer a mudança daquilo que é prioridade de forma gradativa e consistente. Esses são os 4 ciclos aqui. E aí, isso é muito simples. Eu vou te dar aqui algumas sugestões de coisas que você já pode começar. Por exemplo, eu percebi que a minha alimentação está ruim. Então, uma coisa que você pode começar hoje é tirar ultraprocessado já da sua dieta. Não consigo tirar de tudo. Tira de uma refeição, da sua principal, pelo menos no almoço e no café da manhã eu não vou comer nada. Talvez eu deixe, abra uma exceção por enquanto à noite. Aí depois que você já está bem, né, já achou opções, já conseguiu se virar bem em café e almoço, poxa, agora está na hora de evoluir para o jantar, né, por exemplo. Esse é só um exemplo aqui com alimentação, mas a atividade física, que é uma coisa que as pessoas, né, têm mais dificuldade de entrar no clima. Acha uma que é prazerosa para você. Quer começar hoje? Começa com 5 minutos de alongamento, provocando a flexibilidade, a mobilidade do seu corpo. O corpo foi feito para se mexer. Então, começa com gentileza, começa alongando 5, 10 minutos por dia, todo dia, gradativo, mas consistente, né? Essas são algumas formas. Eu preciso que a minha mente seja mais devagar. Começa controlando e observando a sua respiração. Mas é chato. Já é um red flag aí, um sinal vermelho de que você realmente precisa desacelerar. Porque se você não tem paciência para sua respiração, o negócio já tá feio aí. É melhor desacelerar mesmo e buscar ajuda, tá bom? Então, eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês, mas da apresentação é isso, né? Eu só quero concluir aqui te dizendo que isso que eu falei é um ciclo que vai estar sempre presente, mas se você quiser começar a colocar o Ayurveda na sua vida hoje, já dá. Porque o Ayurveda é a gente procurar essa harmonia com a nossa natureza. Harmonizar o que está fora, tudo que eu me relaciono, tudo que eu coloco para dentro de mim, seja, né, através dos meus 5 sentidos, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu falo, o que eu como, tudo isso tem que estar em harmonia com a minha natureza e eu vou acertando aí com os gunas, né, com as qualidades, trazendo mais o que eu preciso, tirando aquilo que já está em excesso e fazendo esse ciclo com frequência, gradativamente e aos poucos, certo? Então, se você já faz algumas dessas coisas, pratica alguma coisa de Ayurveda, já me conta. O Ayurveda tem muito mais além disso para oferecer. Tem várias técnicas, tem várias coisas que são super importantes também e que aos poucos você vai acrescentando. Esse aqui é só o básico, né? Só para começar. Mas tem muito mais que a gente pode evoluir, tá bom? E se você acha que esse conteúdo foi útil para você ou foi interessante, te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários, vai ser muito bom saber que isso foi útil e encaminha para alguém também que pode se beneficiar,
tá bom? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar aqui o que você achou de legal, o que você vai fazer, o que você ainda tem dúvida, para que cada vez tenha mais conteúdos relacionados com a sua necessidade, para você e a sua saúde estarem cada vez melhores, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até o final e um beijo. Tchau, tchau.